Estamos ao vivo. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite para quem está nos assistindo. Vamos compartilhar no Facebook a nossa live de hoje, que será sobre o tratamento. Vamos ver quem vai chegando. Boa noite, Renata. Boa noite, Claudete. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos lá. Uma noite com clima bem agradável. Hoje está bom para a gente conversar um pouquinho sobre controle de peso. Já achei aqui no Face a nossa live, vou compartilhar no meu... Aí... Pessoal que está entrando, boa noite, boa noite. O Vinícius, a Vera. Pessoal, hoje a gente vai fazer um pouco mais interativo, vocês podem ir colocando as perguntas de vocês para nós. Deixa eu compartilhar. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Deixa eu aqui. Boa noite, vamos dando boa noite para a Franciele, boa noite para a Vera Lúcia. Pessoal, podem ir nos dando oi nos comentários, estão nos escutando bem? Às 8h05 começamos os nossos temas, que hoje vocês podem perguntar para nós, perguntar para mim, para a doutora Claudete, para a Renata, dúvidas que vocês tenham sobre o tratamento, como é realizado o tratamento de obesidade, um tratamento de controle de peso adequado. Boa noite, Suzana. Boa noite, José Pedro. Boa noite ao Carlos, nosso administrador da clínica. Nosso braço forte aí, Carlos. Boa noite para a Darlise. A Neida. Boa noite, Neida. Hoje, quem tiver dúvida, pessoal, pode ir colocando nos comentários, que a gente vai tentar responder as perguntas, a gente vai tentar comentar. Hoje o tema é muito interessante. Ontem a gente fez toda uma introdução sobre como é feito o controle de peso, os conceitos de obesidade, as causas, conversamos sobre os vilões do peso. Boa noite para a Tânia, para a Michele, para a Luana, para a Grazi. Grazi, tua paciente, ó, Claudete. Olha aí, ó, que legal. Ó, temos vários pacientes aqui entrando. Boa noite para a Bruna. A Sandra. Bom, pessoal, vamos lá então, 8h05. Vamos desenvolver o nosso tema de hoje, que é tratamento. Como eu estava comentando, a gente ontem introduziu os conceitos de controle de peso e obesidade, as causas, os vilões do ganho de peso. A gente conversou sobre gatilhos mentais, sobre a dificuldade que se tem de fazer o tratamento, quais são os fatores que levam as pessoas a fazer uma autossabotagem sobre o controle de peso. A gente conversou sobre o que a obesidade traz em termos de fatores de risco, aumentando
a incidência de doenças cardiovasculares, aumenta a hipertensão, resistência insulínica, diabetes. Então, existe uma série de doenças que estão associadas a isso. A gente considera nos nossos consultórios isso de extrema importância, a gente conversar com os nossos pacientes. Eu reitero aqui que, como a gente mencionou na live passada, o nosso cunho ele não é estético, ele é principalmente de saúde, de trazer e compartilhar com vocês hoje um pouquinho sobre o formato que a gente faz o atendimento de uma forma ética, e o nosso cunho é de tentar desempenhar esse fator de agente de saúde, promovendo saúde para vocês. Boa noite, doutora Claudete. Agora, oficialmente, vamos conversar sobre o tratamento da obesidade hoje. Muito bem. Então, assim, a ideia é isso, ser transparente e dar uma ideia de como que a gente faz isso. Então, no primeiro momento, a gente recebe o paciente, a gente vai fazer um histórico de vida dessa pessoa. É bem importante a gente ter um histórico do excesso de peso da pessoa. Então, a gente tem que tentar identificar e avaliar as causas que levaram a pessoa a ter um excesso de peso, e também investigar as possíveis consequências, que a gente chama de morbidades associadas. Sabendo que a etiologia, então, da obesidade é multifatorial, é resultante da interação de genes, ambiente, estilo de vida e fatores emocionais, que a gente ontem foi bastante conversado. Então, algumas mais informações. Que idade a pessoa começou? É desde a infância que tem excesso de peso? Apareceu na adolescência? Apareceu na vida adulta? Que suposto fator desencadeante? Nas mulheres é muito comum uma gestação, e depois de uma gestação haver um disparo do peso e a pessoa não conseguir mais voltar ao seu peso. Mas existem outros fatores, mudança de emprego, mudança de cidade. Então, é bem importante a gente tentar identificar para poder trabalhar esse fator. Uhum. Outra abordagem que a gente faz é um histórico, assim, de que tratamentos já fez, que tentativas já fez para controle de peso. Então, você já passou pela nutricionista, que resultado teve, conseguiu ter resultado, se conseguiu, quanto tempo conseguiu manter o resultado, se faz atividade física, que tipo de atividade física faz, se já foi, e às vezes aqui a gente já vem o fator desencadeante, uma pessoa que fazia muita atividade física, fez uma lesão e teve que parar com a atividade física e a partir daí começou a aumentar peso. E aí, então, tentar adaptar o que a pessoa pode fazer para fazer algum exercício, alguma atividade dentro da limitação que ela se encontra. E também muito importante, medicações que ela já tenha tentado, que ela já tenha usado, especificamente para diminuir peso, como foi a aceitação dessa medicação, teve efeitos colaterais, teve resultado. Então, isso tudo faz parte de uma primeira abordagem, e isso é bem importante, porque tudo isso vai construindo um perfil da pessoa para a gente poder, então, trabalhar. O histórico é muito importante, né, Claudete? O histórico exatamente todo o pregresso, algumas perguntas que são importantes a gente fazer no consultório, né? Isso. De saber qual foi a história pregressa, e isso tudo a gente consegue colocar em prontuário para formar uma ideia e um perfil do paciente e do que ele espera do tratamento, né? Mas exatamente. Só retomando um detalhezinho de ontem, assim, Claudete, eu vou colocar aqui de novo, fazer uma provocação para o pessoal, mas vou pedir para te falar novamente sobre o conceito de obesidade, e vou colocar aqui como calcular o IMC para os pacientes, para a gente ter uma interação com eles, tá? Qual é o conceito, vamos retomar de ontem, para seguir com os padrões alimentares, assim? Como um paciente identifica que ele é obeso, que ele está com excesso de peso?
Isso, então ontem a gente comentou que a gente faz o cálculo do índice de massa corporal. Então, o peso dividido pela altura ao quadrado. E aí vai dar um percentual, um valor, e aí existe, então, a tabelinha da classificação para a pessoa poder, então, se enquadrar, em que nível de peso ela está. Se ela está dentro do normal, se ela está no sobrepeso, se ela está como obesa, que grau de obesidade ela tem. E sabe, Rafael, que isso é uma coisa interessante, assim, porque normalmente as pessoas subestimam. Elas acham que, eu estou um pouquinho acima do meu peso. Aí a gente faz o cálculo, põe na tabela, não, já é uma obesidade grau 2, já é uma obesidade que já tem bastante risco de desenvolver outras patologias, né? Então, é muito importante. Até a gente desafiou as pessoas a fazer o seu IMC, né? Pessoal, podem calcular o IMC. Existem sites específicos para quem quiser calcular ele, não fazer à mão, mas numerador e denominador a gente colocou aqui para o pessoal, e esse é a base do conceito de sobrepeso, obesidade, e a partir daí a gente classifica e começa a conversar com o paciente a necessidade, vendo quais são os fatores de risco que estão associados, e aí a Claudete estava introduzindo já o histórico, a importância do histórico do paciente. Então, quem quiser calcular o seu IMC aí, a gente deixou, porque tudo se baseia a premissa em fazer o diagnóstico de obesidade ou sobrepeso, enfim, né? Claudete, agora eu essa parte... Eu queria colocar, aproveitando ainda essa questão, que muitas vezes o paciente vem consultar por outros motivos. E isso vale para qualquer colega quando atende o paciente. É importante chamar atenção para isso. Muitas vezes as pessoas preferem até não falar, porque é difícil, e aí o que eu faço, né? E muitas vezes o próprio médico diz, vai para o ortopedista, digamos, olha, tem que emagrecer 20 quilos, né? E se vira nos 30, né? Então, é muito importante, primeiro, fazer a pessoa ter consciência de que ela está realmente com excesso de peso, porque só isso já faz a pessoa tomar uma atitude. Muitas vezes as pessoas chegam para avaliação e elas já diminuíram o peso, porque foi chamada a atenção de que ela está com excesso de peso, aquilo já está dando problema e ela já começou a se reeducar. Né? Já houve o reconhecimento. Então, é bem importante essa questão, que independente do problema que a pessoa busca uma consulta, tem que se aproveitar a oportunidade para fazer a pessoa entender que existem mais outros problemas que ela talvez não esteja dando importância, né? Claro. E seguindo no histórico que a gente, então, já coleta daí, a partir disso, fizemos o MC, conversamos com o paciente, um histórico bem formuladinho, e isso até é um gancho para alguns detalhes que a gente pega no histórico, Claudete, que muitos das pessoas buscam aquele imediatismo que ontem a gente conversou, e aí são dietas, né, Renata, dietas de blog, dietas de serviços onde não se tem esses detalhes todos técnicos que a medicina, que a nutrição faz, e são pessoas que buscam já um caminho mais rápido, um caminho atalhado, e nós queremos mostrar para vocês a importância dos detalhes da consulta certinha, como é a avaliação nutricional, né, Renata? Sim, exatamente. Pensando nesse sentido, o acompanhamento então, com a nutricionista vai fazer total diferença, porque a gente vai calcular, relacionando o peso, a idade, a faixa etária, a composição desse paciente de massa magra, massa gorda, né? E vai conseguir colocar as metas para melhorar a saúde. Às vezes o paciente chega com aquele objetivo, eu quero perder 30, 40 quilos, né? Eu pergunto, mas qual foi a última vez que tu pesou esses quilos? E o paciente nem se lembra. Então, às vezes ele tem uma meta tão longe da realidade e está focando só na questão estética. E é bem complicado a gente conseguir colocar
a importância, né, de todas as morbidades que vai causar esse excesso de peso a longo prazo. E querendo sempre um resultado muito rápido, né, muito imediatista. Eu tenho as férias para ir, eu quero emagrecer em 3 meses. E é sempre importante a gente tentar reverter esses conceitos e transformar que o acompanhamento ele vai servir, então, para melhorar a saúde e o resultado vai ser estética. Mas o objetivo principal não seria a estética em si. Então, através desses cálculos, com a taxa metabólica basal, o recordatório alimentar que o paciente vai relatar durante a consulta, eu vou colocar no aplicativo, eu vou calcular quantas calorias esse paciente está ingerindo, e através da evolução, né, do retorno, esse paciente eu vou conseguir identificar se teve uma resposta positiva ou não, para assim fazer as mudanças. Então, o acompanhamento ele faz total diferença em relação àquelas dietas copiadas, né, pega da internet, de blogs, ou seguir alguma linha de uma dieta da moda também. Então, ela vai ser calculada para o paciente. Essa personalização, né, Renata, o histórico é importante, né? Muitas vezes o paciente, a gente escuta, a Claudete deve também ter isso no consultório, a gente escuta aquele histórico de uma dieta que foi tentada ou de uma consulta com a nutricionista que foi feita num outro momento da vida, com outro peso, numa outra situação, e o paciente acaba pegando aquela mesma dieta de 3, 5, 10 anos atrás e ele acha que é a mesma coisa que ele tem que fazer agora, né? E isso, cada momento da pessoa, cada objetivo, cada nova patologia que surge, a gente tem que readequar isso, por isso a importância do histórico nutricional, né? Exatamente, isso é bem frequente até. A gente ouve isso. E Claudete, os padrões de alimentação, o que tu percebe assim no paciente quando ele chega para ti buscando o controle de peso? Isso, então, é outro item importante, e isso também para definir melhor e caracterizar, até para orientar a abordagem que a gente vai ter. Então, existem, classicamente, cinco tipos de comportamento alimentar que podem estar prejudicando e fazendo com que a pessoa aumente de peso. O transtorno de compulsão alimentar, isso é bem importante, é bem patológico, é um distúrbio psiquiátrico e isso sempre precisa ser tratado e precisa ser medicado. E são pessoas que têm um comportamento que, assim, uma vez por semana ou 2 vezes por semana, saem totalmente da linha. Até tipo assim, em vez de jantar o normal, janta como se fosse a ceia de Natal, mais ou menos, né? Então, assim, umas 4 vezes. Então, assim, a pessoa não consegue ter controle, não consegue parar, e quando ela conseguiu parar, ela comeu uma quantidade muito grande de calorias, e daí vem o arrependimento, ela se sente chateada. Muitas vezes isso acontece, a pessoa até se esconde para comer. Então, o transtorno é um deles. Existe a síndrome do alimentar noturno, que a gente também identifica com frequência. A pessoa, durante o dia, não sente muita fome, está na correria, come muito pouco durante o dia. E aí, a partir da tardinha, chega em casa, ela consome uma grande quantidade de calorias. E é um momento da noite, né, do dia, em que biologicamente a gente já está com o metabolismo baixo, preparando para conseguir dormir. Então, isso faz uma repercussão muito grande de liberação de substâncias antioxidantes, oxidantes no organismo, inflamatórias, né, que a gente fala muito. Existe o comer emocional, que são as pessoas que são no momento de algum estresse, de alguma insegurança, de alguma notícia, procuram comida, elas só conseguem se acalmar se elas comerem. Então, isso também é um relato bem frequente da pessoa relatar isso para a gente. Existe um outro comportamento que a pessoa, que a gente chama de beliscadora. A pessoa, na hora da refeição, ela fica satisfeita com uma quantidade normal, até pouca de comida, mas ela volta a sentir fome muito rapidamente. Então, a sensação de saciedade dela falha.
e ela fica toda hora procurando comida, né? Algumas pessoas até referem assim, eu como um salgado, daí eu quero comer um doce, daí eu como um salgado de novo, daí eu como um doce, né? Então é um outro tipo de comportamento, são comportamentos totalmente diferentes. E tem a hiperfagia prandial, que é a pessoa que quando senta para fazer uma refeição, ela demora para se sentir satisfeita. E aí ela come muito na hora da refeição. São as pessoas que elas só... Tem muitas pessoas que só almoçam e jantam. Mas quando elas sentam para almoçar e jantar, elas comem uma quantidade muito grande. A gente diz que elas não têm saciação. É uma demora muito grande para o cérebro perceber que está alimentado. Claro. Então, esses comportamentos, às vezes, se misturam mais de um comportamento, mas é importante a gente entender, porque a partir daí também a abordagem, tanto minha como da nutricionista, vai ser voltada a tentar ajudar a pessoa a perceber o que está acontecendo e trabalhar. E aí vem também o trabalho da psicóloga. Então, por isso que o trabalho é multiprofissional. Claro, a Thais até comentou ontem bastante sobre isso, né? Eu vou até pegar um gancho, Claudete. No consultório, a gente tem visto agora, no período de pandemia, como o beliscador ele aumentou, né? O padrão do beliscador. Porque o pessoal mais em casa, a comida mais disponível... eu tenho brincado com os meus pacientes que de longa data... que agora, durante a pandemia, quem não ganhou 3, 4 quilos, eu já fico feliz, porque o pessoal, todo mundo ganhando 3, 4 quilos, e essa disponibilidade da comida, de estar mais em casa, acabou levando a isso. Eu tive pacientes que a hipertensão aumentou, glicemia aumentou, uma série de coisas nesse período de pandemia, e eu acho que quando a gente conversa, tenta identificar o padrão alimentar, eu acho que esse beliscador, para o pessoal que está nos assistindo, muitos devem se identificar com ter ficado mais próximo de dar uma beliscada, de tarde e pequenos lanches. E isso, pessoal, no período da pandemia, sem queimar energia, sem fazer atividade física, que muitos, pelo isolamento, por ficarem mais em casa, alguns deixaram de fazer certos tipos de atividades físicas, as academias tiveram a diminuição das suas ações, então a beliscada, o ganho a mais, com o gasto a menos, o balanço energético ficando positivo, né, Renata? O ganho de peso no consultório se mostrou, todo mundo tá aí. Então eu tenho brincado que os meus pacientes têm ganhado 3, 4 quilos, quem não ganhou, eu tô feliz. E uma questão até que eu percebi no consultório foi daqueles pacientes que não pararam de fazer acompanhamento, então mantiveram com a frequência na consulta, eles continuaram tendo uma resposta positiva. E aqueles que pararam, né, pela questão que não poderiam sair de casa, ganharam bastante peso. Então, estão retornando aos poucos, mas o peso bem elevado. Deu bastante diferença mesmo. E dentro desses pacientes agora, nosso próximo tema, Claudete, quando a gente conversou sobre o histórico também, outra coisa que eu vejo muito nos pacientes cardiológicos, a gente às vezes tem que utilizar uma série de medicações para várias patologias que estão associadas. Muitas vezes a gente pega pacientes no consultório que ganharam peso e usam a famosa polifarmácia, estão polimedicados por diversos aspectos, e muitas vezes esse ganho de peso ele vem associado a algumas medicações que têm esse potencial de aumentar o peso, às vezes sem ser perceptível assim ao paciente, né, comendo a mesma coisa, enfim. Gostaria que tu conversasse um pouquinho conosco sobre quais medicamentos tu vê no consultório que eles têm essa possibilidade de ganho de peso. Então, a gente chama de iatrogenia farmacêutica, né, que são realmente medicamentos que estão sendo usados para tratar outros problemas e acabam aumentando o peso. Então, assim, dentro de uma revisão que foi feita de 257 estudos, analisados 54 medicamentos, que foi, assim, numa quantidade muito grande de pessoas, mais de 80 mil pessoas, então se separou alguns que são mais frequentes, que se vê que acontece isso. Então, por exemplo, alguns antidepressivos, a amitriptilina, a mirtazapina,
A paroxetina, a gente identifica muito, né? Imipramina. Então, assim, são medicações que dificultam. Elas podem ter facilitado e que a pessoa aumentou peso, e aí, no momento em que a gente vai tentar ajudar a pessoa a controlar o peso, então são drogas que a gente tem que ter a consciência e que, se possível, puder trocar, então a gente faz uma cartinha para o psiquiatra para reavaliar a droga. Tem também os antipsicóticos atípicos, também o uso é muito grande, a olanzapina, a quetiapina, a risperidona, clozapina, são drogas que têm como efeito colateral o aumento de peso. Alguns anticonvulsivantes e estabilizantes do humor, como a gabapentina, o valproato de sódio, o carbonato de lítio. Veja bem que essas drogas são drogas bem frequentes, tu deve atender muitas pessoas que fazem uso da medicação. Então, esse histórico de saber que medicações a pessoa usa é muito importante. Por exemplo, para tratar o diabetes, então, a famosa glibenclamida, que é fornecida pelo SUS, a glimepirida, né, e a própria pioglitazona, com a ressalva que a pioglitazona é uma medicação, ela até aumenta peso, mas ela não aumenta a gordura visceral, então não é um aumento de peso problema. Mas as sulfonilureias, que é o padrão do tratamento do diabetes SUS, né, que é a metformina, que é ótima, mas a glibenclamida, que é uma droga muito antiga e muito ruim, e ela, sim, por quê? Porque ela força uma liberação muito grande de insulina, e isso faz a pessoa comer mais. Os corticoides, esse todo mundo sabe, né, e existem situações que a pessoa realmente, doenças reumáticas que precisam usar por um período mais prolongado. Mais uso crônico, assim, de corticoide, né? Mas tem que cuidar, porque às vezes a pessoa é receitado por uma osteoartrite, por uma dor crônica, o paciente sente a melhora e ele fica repetindo a receita. Isso é bastante comum, às vezes. Os corticoides e também, assim, pessoas que têm uma asma mais grave, que precisam usar, além do inalatório, via oral. Então, fica claro que é corticoide via oral ou injetável, né? Esses inalados ou creme com corticoide dificilmente vão fazer essa aumento de peso. Alguns benzodiazepínicos também, que a gente tem batido muito para as pessoas tentar deixar de serem dependentes, tem uma legião de dependentes ao diazepam, ao prazolam, flurazepam, né, e eu fico muito triste quando vejo as pessoas dependentes dessas drogas e com resistência a abandonar essas drogas. E os antihipertensivos, então, para hipertensão, os beta-bloqueadores, mas com um efeito, assim, muito menor do que os outros que eu falei. Mas também existem drogas que ajudam a baixar peso, né? Baixa o peso também, felizmente, né? Então, é uma lista menor, né? Mas tem, então, assim, felizmente tem uma geração nova de medicamentos para tratar o diabetes, que hoje, inclusive, também são usados para tratamento da obesidade, né? Então, a liraglutida, que é a Victoza, todo mundo conhece, existe uma forma semanal, que é o Ozempic, a própria metformina, a carbose não é muito usada para o diabetes, mas é uma droga que consegue diminuir a absorção de carboidratos. Então, por alguns efeitos colaterais gastrointestinais, nem sempre ela é usada, mas ela também pode auxiliar em baixar peso. Na linha dos anticonvulsivantes, né, o topiramato é uma droga que tem se usado bastante, e muitas vezes a pessoa toma para controlar uma enxaqueca e acaba suspendendo porque perdeu muito peso. E dentro dos antidepressivos, então, principalmente a bupropiona, a fluoxetina, ela pode, para ela ter um efeito, ela precisa ser doses altas, né? Mas a bupropiona... Tu acredita que esses fármacos, assim, Claudete, é pelo efeito secundário que eles baixam o peso? É o controle da ansiedade da pessoa ou é alguma coisa no composto do fármaco mesmo? Não, é o efeito serotoninérgico que eles têm, que diminui a ansiedade e diminui uma série de
de gatilhos que a ansiedade dispara no organismo e faz a pessoa comer mais e aumentar peso. Mas a bupropiona que eu estava falando, que também se usa para pessoas pararem de fumar. Então, isso tem efeito lá no hipotálamo, no centro do prazer, né? Então, consegue modular isso, porque muitas vezes a procura da comida é pelo prazer, né, da comida. Então, existem para os dois lados, mas o que eu queria dizer é que para o lado de ganhar peso, ganha. Tem mais coisas, mais medicações do que medicações que diminuem peso. E uma coisa importante da questão do peso, e a gente vê bastante isso, a questão da alteração do sono afetando a produção de melatonina, e isso principalmente em pessoas que têm o trabalho noturno, né, trabalham à noite. Isso faz uma desorganização circadiana metabólica. Então, a gente sabe que a gente tem o nosso ciclo circadiano, a gente tem o nosso organismo funciona com o dia e a noite. E aí, o dia é a ausência da melatonina. E o metabolismo está ativado, é o momento da gente se alimentar, é o momento da gente fazer as atividades. E o entardecer e a ausência da luz é o estímulo para liberar a melatonina e o metabolismo baixa. E aí, uns anos atrás, assisti uma palestra muito interessante e o palestrante disse assim, olha, o cérebro ainda não sabe que nós inventamos a luz elétrica e que a gente continua com o estímulo de luz durante a noite. Então, gera uma confusão. E inclusive, isso, assim, muito, a gente trabalha com as crianças, a questão do crescimento. Então, ficar até tarde da noite acordado com estímulo. Então, hoje, aumentou o tempo que a gente fica com o estímulo luminoso. A gente mantém o estímulo luminoso até a hora de dormir, né? E isso, muitas vezes, também tem um fator que atrapalha para conseguir entrar no sono, mas isso também é um dos fatores hoje que se atribui a aumento de peso. E a gente vê bem frequente pessoas que trabalham noturno, depois que trabalham principalmente, por exemplo, o funcionário do hospital, saem do turno do dia e passam para o turno da noite, e mesmo tendo uma noite trabalho, uma noite de descanso, no geral as pessoas vêm e relatam que aumentam bastante de peso, sem ter mudado muito a rotina delas alimentar. Então, é um outro fator e tem a ver com a liberação da melatonina. É mais uma curiosidade. Então, claro, e um detalhe que, sobre a importância da gente perguntar sobre o sono dos pacientes. A gente sabe que um sono ruim aumenta a ansiedade no outro dia, mas especificamente sobre a obesidade e o sono, a gente tem um fator de risco, que é a apneia do sono associada a isso, né, Claudete? Que o obeso tem essa complicação, e comprovadamente a apneia do sono é um dos fatores de risco que a gente estuda dentro da cardiologia. O paciente obeso, geralmente, ele tem uma dificuldade maior do sono, um fechamento da glote ao deitar-se para dormir, aquele ronco, e a apneia, que pode ser algo que, além de ser nocivo ao organismo, baixa a respiração, o oxigênio diminui, e baixando o oxigênio, a gente tem a dificuldade de que a gente tenha a oxigenação tecidual. Nisso a gente tem mais isquemia, e dentro disso vem uma série de fatores de risco cardíacos associados. Então, a apneia do sono é uma coisa muito frequente nos pacientes obesos, né? Renata, do ponto de vista assim, de padrão da tua consulta, assim, o sono, ou existem alguns fatores externos à dieta que tu busca na conversa com eles, na anamnese? Com certeza, esse fator do sono eu sempre questiono muito, né? Se o paciente tem insônia, se ele tem aquele sono leve, que acorda com muita frequência à noite, ou aquela fragilidade, né, para escutar alguns barulhos.
Então, isso é bem importante, que eu vou relacionando até essa questão, vou perguntando também ao longo do acompanhamento, como que está sendo essa evolução, se o sono está melhorando com a mudança do comportamento alimentar, com a atividade física, né? E, normalmente, a mudança, ela é bem significativa. Então, a mudança do padrão alimentar com a atividade física influencia diretamente essa questão da melhora do sono também. E até, voltando ali para o assunto da Claudete, que ela estava relatando a questão dos medicamentos, como eu vejo no consultório que existe ainda hoje um preconceito em relação à utilização de medicamento para emagrecimento. As pessoas ainda não entendem que a obesidade, ela é uma doença crônica, então ela é considerada uma doença, que quando tem necessidade, precisa ser tratada. Eu percebo que tem uma dificuldade de entendimento que essa doença, ela precisa ser tratada para o resto da vida, e não vai ser um período curto, fazendo uma dieta específica, utilizando um medicamento por tempo X, que vai reverter todo esse quadro inflamatório. Então, até gostaria, né, sempre tento colocar isso para os pacientes, que é uma doença, e ela precisa ser tratada, o médico vai avaliar o objetivo de utilizar o medicamento por tempo X, ou se vai ser a longo prazo, e ainda existe essa questão do preconceito de utilizar um medicamento para emagrecimento. É um ponto bem... essa multidisciplinaridade que a gente está conversando, né? Tu vê que uma coisa influencia a outra, né, Renata? A gente está falando de medicamento, aí a nutrição também precisa saber quais fármacos estão sendo usados. A gente, na própria cardio, a gente precisa saber qual a dieta que está sendo dada pelo nutricionista para que não altere fatores metabólicos do paciente. Então, é isso que a gente vem reiterando em grupo, né, Claudete, sobre a importância de várias áreas estarem caminhando alinhadas, falando a mesma língua, né? Eu vou puxar um ganchinho agora. Eu vou puxar um ganchinho agora provocativo para a Renata. Renata, dietas da moda. Qual a tua opinião sobre isso? Perfeito. Então... E qual a dieta que funciona dessas milagrosas? Perfeito. Até vou citar exemplos em relação às dietas, que a longo prazo, né, tem muito estudo em relação a isso, existem 1000 tipos de dietas, e de acordo com a Bezo, eu vou citar algumas dietas para vocês ficarem sabendo de todas elas. Em relação, então, existem dietas ricas em gordura e pobres em carboidrato, né? Que daí elas vão então, ignorar o conceito de que a ingestão calórica é importante tanto para a perda quanto para o ganho de peso. Ela é uma dieta mais fácil de seguir porque o indivíduo ele fica mais saciado, né? Com essa redução do carboidrato e o aumento da gordura. Mas, a longo prazo, tem o risco de ter alguma doença cardiovascular, né? Devido ao excesso e à qualidade desse consumo de gorduras. Então, ainda não é uma dieta segura a ser seguida. Essa já vou te dizer que o cardiologista não gosta muito. Exatamente. Tem a dieta também pobre em gordura, que daí a composição do planejamento da alimentação, ela fica com uma redução de 19%, né, de gordura. Ela vai ser rica em carboidrato, e inicialmente ela foi feita até para fazer uma prevenção ou para reverter doença cardiovascular. Então, é uma dieta que ela é composta por vegetal, fruta, grão integral, feijão, e moderada quantidade de ovos e laticínios escassos em gorduras. Esse tipo de dieta, né, novamente, ela não vai entrar com a questão da quantidade de calorias ingeridas, ela é mais importante que a composição em si da dieta. Então, também não é uma dieta, assim, muito indicada, que está sobrepondo um macronutriente do que o outro. E a longo prazo, a dieta, então, com menor teor de gordura, elas são deficientes em algumas vitaminas e minerais. Então, sempre vai ter um ponto positivo e um ponto negativo. Tem também uma dieta com gordura modificada, do tipo mediterrâneo, que até eu estou pegando as dietas, assim, relacionadas à Bezo, né, que ela relaciona e mostra os estudos ali, o que tem de benefício, o que ainda a gente não pode indicar. Essa dieta, então, com gordura modificada,
ela tem como característica a substituição de gordura saturada por gordura monoinsaturada, como o azeite de oliva, o abacate, nozes, e ela realmente melhora, então, o perfil lipídico e o controle glicêmico, e auxilia, dessa forma, a perder peso. E aí pode-se prescrever essas dietas, então, como base na dieta do Mediterrâneo, né? Elas são eficientes também na perder peso. E é como uma alternativa também hipocalórica. Para quem não sabe, a dieta do Mediterrâneo, ela tem como base, então, um consumo aumentado de frutas, hortaliças, as verduras, os legumes, cereais, leguminosas, grão de bico, lentilha, né, as amêndoas, os leites derivados, vinho, azeite de oliva. Então, é uma dieta bem equilibrada em relação à sua composição. Inclusive, assim, em estudos comparativos, a dieta mediterrânea aqui mostrou menor mortalidade, é a que mais dá longevidade, né? E até existe uma versão mais nossa, né, da dieta mediterrânea, porque nem sempre a gente tem acesso a todos esses ingredientes que são comuns lá na região do Mediterrâneo, né? Exatamente. Tem também a dieta do índice glicêmico, né, que o índice glicêmico dos alimentos, ele é usado para medir o aumento da glicemia após uma quantidade X padrão da dieta de carboidrato. Então, sugerindo que os alimentos que possuem alto índice glicêmico, eles podem promover um ganho de peso, né? Porém, através de estudos realizados, ainda não mostra a comprovação que a longo prazo, né, traz um benefício superior aos outros tipos de dieta. Outro tipo de dieta, o jejum intermitente, que está bastante na moda hoje em dia, né, que é uma restrição de energia por um determinado tempo, porém tem muito pouco estudo, né, em relação a isso. Então, ele auxilia a questão da perda de peso por ser uma dieta hipocalórica, mas não especificamente por ter uma restrição de X horas. Então, a gente sempre volta para aquele conceito inicial, que é uma questão mais de déficit calórico, e não necessariamente uma dieta em si. Tem uma outra dieta também, que há uns 2, 3 anos atrás estava bastante moda, dieta sem glúten, né? Que, na verdade, a gente utiliza na prática clínica para aquele paciente que tem uma doença celíaca, né? E não necessariamente aplica para o paciente para ter um objetivo de perder peso. E ele aí também tem alguns resultados, então, conflitantes em relação a uma perda de peso para o resto da vida. A dieta sem lactose, que vai entrar também como essa questão parecida com a dieta sem glúten, a dieta sem lactose vai ser, ou o paciente vai restringir toda a alimentação, né, os leites, derivados, ou vai fazer até a utilização de enzima, quando for um paciente portador, então, né, quando dá intolerância à lactose, e não necessariamente para perda de peso. E tem aquelas dietas também, as dietas de muita baixa caloria, em torno de 400 a 800 calorias. E aí foi feito alguns estudos mostrando que por 2 anos, né, mais de 2 anos, sendo feita essa dieta, ela vai trazer o mesmo efeito de uma dieta convencional. Então, aí a gente fica pensando, né, e vale a pena, assim, passar fome e ter todo esse desconforto, né, de 400 a 800 calorias, que vai causar até fadiga, simplesmente se ela vai ter o mesmo efeito de uma dieta convencional. Então, seria bem complicado. Tem a dieta DASH também, que ela foi... É a nossa predileta, é a que tu vai comentar agora. Perfeito. A dieta DASH, então, ela foi desenvolvida para ter uma redução da hipertensão, né, em indivíduos com pressão moderada a alta, e ela incentiva, então, o consumo de frutas, legumes, cereais integrais, nozes, legumes, sementes, os lácteos, então, com baixo teor de gordura e carnes magras, e limita o sal, bebidas com cafeína, as bebidas alcoólicas, né? E tem também o limite diário de energia. O limite diário de energia, ele não é um componente da dieta DASH original. Então, ela prioriza a questão da qualidade da alimentação e não necessariamente as calorias, né?
mas é comum ocorrer a perder peso justamente porque ela melhora essa qualidade da alimentação. Claro. Exatamente. A dieta DASH é a dieta que está sempre nas diretrizes, é a que mais a gente utiliza, a dieta do Mediterrâneo, a cardiologia tem muita simpatia por ela, e as demais dietas, Renata, a gente carece de estudos mais comprovatórios, assim. Exatamente. Um detalhezinho, só lembrando que dentro dessas dietas, toda a personalização continua sendo o mais importante, o que o paciente gosta, Perfeito. que dá para te indicar aqui, pegar uma coisinha daqui, uma coisinha dali, né? Aqui na nossa região, a gente, frequentemente, a gente tem aquela pergunta, doutor, a carne gorda, posso comer? Você fala, não, a carne tu pode comer, qual o tipo de carne? Eu não restringo a carne, só peço para tirar a capa gordurosa. Uma pergunta frequente, eu vou te fazer essa pergunta de novo, Claudete, sobre a banha. A banha está sempre na pergunta do consultório. E aí vamos bater essa bola com a Renata, o que ela acha disso? Então, normalmente eu não utilizo, né, e não indico a banha, por ser uma gordura saturada, e como eu faço também essa indicação, essa proposta de uma redução de gordura total da dieta, então não teria por que acrescentar mais gordura. Então, eu indico até para o paciente utilizar com moderação, quando há necessidade de grelhar o alimento, o azeite de oliva, então, que ele vai ser anti-inflamatório, antioxidante, um azeite de oliva de boa qualidade, né? Ele até tem um fator natural protetor contra o calor. E até antigamente se dizia, não, mas eu não posso usar o azeite de oliva, porque ele vai perder as propriedades. Realmente, assim, com o calor, ele perde um pouco das propriedades. Mas, comparando com os outros tipos de gordura, ainda ele é muito superior em benefício, né? Eu acho que vale uma ressalva aí, é a questão do óleo de coco, né, que foi tão divulgado, e é um óleo que não é saudável, não é uma recomendação o uso de óleo de coco, né, mas foi feito todo um marketing em cima disso, e as pessoas passaram a acreditar que elas estariam buscando saúde, né, trocando o óleo vegetal pelo de coco. Com certeza. Num das últimas mesas de congresso que eu assisti, a gente na CARD, sobre os trabalhos que foram colocados, exatamente isso que vocês estão colocando sobre a banha, foi perguntado diretamente para o pessoal, e dentre eles foram mostrados alguns estudos, entre alguns que eu estudei, há uma simpatia pelo óleo de girassol e o óleo de canola, mas sempre a recomendação é pouco óleo, né? Exatamente. E aí tem uma questão, assim, por uma indicação maior pelo óleo de girassol e de canola, porque ele tem um ponto de fumaça um pouquinho maior em comparação aos outros óleos. Então, ele vai saturar somente em altíssimas temperaturas. Então, por isso essa recomendação. Maravilha. Eu vou voltar para a Claudete, então, agora. Bom, esse paciente a gente já está conhecendo ele melhor, Claudete, mas ele ainda está na primeira consulta, digamos assim. Avaliação laboratorial. O paciente precisa fazer alguns exames, são mais complexos os exames, ou a gente pode fazer aquela bateria tradicional de exames? Então, geralmente aquela bateria tradicional, algum exame especial, dependendo de algum achado no exame físico, alguma outra patologia que a pessoa apresente, mas no geral são exames habituais, né? A gente vê, existe assim, condutas pedindo uma série de coisas, uma série de exames, e totalmente desnecessários, até porque depois não sabem o que fazer com o resultado dos exames. Então, assim, avaliação, porque nós não vamos achar, é muito raro achar uma causa endocrinológica para a obesidade, né? Se relaciona muito o hipotireoidismo, eu sempre reforço para as pessoas, tem que estar muito mal tratado o hipotireoidismo para a pessoa ter aumentado um pouco de peso. Mas ninguém fica obeso por causa do hipotireoidismo. As causas de obesidade são outras, que em estudos científicos até conseguem identificar, e aí nos colocam que existem, né? Mas assim, na rotina, a gente não tem como investigar a causa, a gente já sabe que tem o fator genético, que tem o fator ambiental, tem o fator sedentarismo, né? Fator
emocional. Mas a gente precisa saber como é que está a glicose, como é que está o colesterol, o triglicerídeo, né? Claro, você faz um exame para ver se não tem distúrbio da tireoide, se o rim funciona bem, se o fígado está bem, até por causa das medicações que a gente vai dar, né? Tem que fazer hemograma normais. Tradicional, a gente vai ter uma boa avaliação, né, Claudete? Isso aí. O pessoal às vezes imagina que o tratamento para obesidade são exames muito adicionais para o metabolismo, alguns têm medo até da carga de exames que vão fazer, e na verdade não é isso, né, Claudete? Não é bem isso. E os pontos para, uma vez que a gente então já tenha esse início, os pontos que tu quer fazer para metas desse paciente, assim, os pontos chaves para te decidir o que tu vai usar para esse paciente. Até vou pedir para ti colocar o slide para o pessoal acompanhar, mas basicamente eu vou passar rápido, porque isso aí tudo a gente já há um apanhado do que a gente já falou. Então, assim, primeiro, a motivação e a expectativa que o paciente tem, o padrão alimentar do paciente, o perfil das doenças associadas, medicações, o que dentro do perfil doenças, por exemplo, o paciente tem diabetes, vamos optar por medicações que, além de ajudar a controlar o diabetes, consigam ajudar a diminuir peso. As medicações, então, concomitantes, o que a gente pode modificar no tratamento, se é possível alterar alguma, então a gente vai referendar para o colega que está tratando a outra patologia e ver se é possível uma troca. E as experiências anteriores que o paciente teve. Então, esses 5 itens são muito importantes, e a partir daí, então, com tudo isso aí que a gente falou, a gente vai, então, chegar nesses pontos chaves e, a partir daí, então, traçar a meta, né, de tratamento. E, dessa forma, assim, a gente estruturar um programa de atendimento, né, Claudete? Como é que tu estrutura o acompanhamento, então, desse paciente? Isso é muito importante para que as pessoas tenham uma adesão. É muito importante a adesão ao tratamento, e é uma dos itens que a gente mais, assim, vê as pessoas abandonarem o tratamento no meio do caminho, né? Então, assim, o que a gente pensou e estruturou, isso baseado em cursos que a gente fez, promovidos pela própria Sociedade de Endocrinologia. Então, assim, uma primeira fase, que a gente chama de UTI, que são os primeiros 6 meses, que é uma fase, por que UTI? Porque é uma fase de tratamento intensivo, é uma fase em que a gente tem a meta, então, de tentar reduzir de 10% a 15% do peso da pessoa. O paciente vai vir mais seguido ao consultório, ele vai ter visitas mais frequentes de toda a equipe. A gente vai, né, então, fazer um automonitoramento da dieta, vai estimular a pessoa a fazer uma atividade física, pelo menos 150 minutos por semana, e vamos optar e ver a necessidade de medicação, que medicação que podemos usar para ajudar nesse processo. Então, basicamente, essa programação dos primeiros 6 meses fica definida, a gente vai colocando para o paciente a meta de perda de peso para cada mês dentro desses 6 meses, mas para chegar ao final em 10% a 15%. Então, é a fase intensiva. Aí, depois, a gente passa para uma segunda fase, que a gente chama de semi-intensiva, que aí são os próximos 6 meses. Que aí, então, a meta é ainda, se o paciente não chegou na meta dele, uma redução de 5% a 10%, então, agora, do peso. As visitas já não são mais tão frequentes, né? O paciente já recebeu toda uma informação, uma carga de tratamento de informação, vai continuar tendo o monitoramento da dieta, e nessa fase a gente pede para a pessoa, então, aumentar a sua atividade física em pelo menos 300 minutos por semana, né? É bem importante, e quanto mais o paciente perder o peso, mais importante vai se tornando a atividade física. E uma terceira fase, então, aí é a manutenção, e essa fase da manutenção, a gente diz, 1 ano de manutenção, mas é para o resto da vida, manutenção, que a gente diz que é a fase mais difícil, porque a gente compara essa fase com o subir a escada rolante ao contrário. Então, a pessoa precisa ativamente
se manter no peso, se manter com todas as alterações que ela foi sugerida a fazer para tentar manter o peso. Como a gente sabe que fisiologicamente o organismo tenta sabotar e fazer a pessoa reengordar, que a gente chama de efeito sanfona, então essa terceira fase o paciente fica com consultas trimestrais e fica um alerta. Se começa a aumentar peso, e aí a gente estipula 2 quilos, 3 quilos, então, no momento que começa a perder o controle, ele volta para o programa e a gente reavalia, e aí ele vê que fase ele vai entrar, mas volta e faz todo um trabalho de novo para depois ir para manutenção. Então, lembrando isso, que a gente está tratando uma doença crônica que tende a voltar, a gente não pode relaxar, o tratamento é permanente, então pode haver, a gente vai alterar medicação, uma fase pode precisar mais, outra fase pode precisar menos, pode ficar uma fase sem medicação, mas que em qualquer momento em que existe o peso de alerta, isso é muito importante, a pessoa está perdendo o controle, está perdendo a briga, não está conseguindo subir a escada rolante, ao contrário, então volta para fazer a manutenção, ou fazer de novo, entrar para intensivo ou semi-intensivo. E a gente vê muito as pessoas terem sucesso, e depois de um tempo, simplesmente encerram e voltam e recuperaram todo o peso de novo. Isso é tão frustrante para o paciente quanto para o médico, quanto para a equipe. Então, por isso você pensou num programa em que a pessoa sabe que ela vai ser acolhida, no momento em que ela não está mais conseguindo, ela sabe que as pessoas estão lá, vão ajudar ela, e para essa fase super importante, né, que a gente realmente, assim, o sucesso de um tratamento é quando você consegue levar o paciente para a meta que foi estipulada, mas principalmente a gente conseguiu manter aquele peso que ele conseguiu melhorar, que ele consiga manter. Quando a gente estava aí conversando no início, né, Claudete, sobre como seria uma forma do paciente fazer uma coisa ideal, assim, um programa ideal. Então, pelos estudos que a gente fez, um tratamento ideal começa numa estrutura de um programa multidisciplinar, em que, em todos os estudos que a gente viu, o endocrinologista é o profissional mais capacitado para começar esse programa e chefiar e acompanhar esse programa. As avaliações importantes e concomitantes a isso são a avaliação nutricional, que é onde a Renata, na estrutura do nosso programa, faz, sobre a avaliação da dieta toda, e sendo acompanhado pelo endocrinologista, pela doutora Claudete, o cardiologista entra nessa primeira fase de tratamento, onde há uma avaliação dos fatores de risco, e dos fatores de risco a gente faz uma avaliação para a prática de atividade física, que a gente mencionou até na outra live, né, Claudete, a importância de fazer atividade física, e na cardiologia a gente tem os fatores de risco, geralmente a gente faz uma avaliação para a prática de esporte, com uma ergometria, que é o teste ergométrico, que é o teste da esteira, ou em alguns casos, dependendo dos fatores de risco, um ecocardiograma, onde a gente vê sobre o tamanho do coração, a gente vê sobre a estrutura, a força do coração. Então, a parte do ciclo endocrinologia, avaliação com o cardiologista, ter o acompanhamento da nutricionista, uma avaliação psicológica, onde a gente possa pegar esses gatilhos. Essa é toda uma estruturação onde a gente viu nas recomendações o mais ideal para a gente fazer dentro de um programa, e é o que a gente vem tentando mostrar para as pessoas e tentando colocar. Esse é o programa que a gente vem pensando como ideal e sugerindo para os nossos pacientes, né? Uma vez que a gente tem as 3 fases, eu agora entro num ponto onde tem muitos comentários no nosso Face, pessoal, que é sobre as medicações agora. Então, vamos entrar numa área mais nebulosa agora, que é a área onde a Renata citou, que existe um preconceito quanto ao uso de medicações, mas no tratamento para o emagrecimento a gente pode ter armas importantes, né, Claudete? Então, eu gostaria que tu falasse um pouquinho dos fármacos, para o pessoal saber que existem alternativas, não são as mesmas para cada paciente, mas existem alternativas pontuais que a gente pode utilizar
nem em todos os pacientes, mas o endocrinologista chefia isso de uma forma criteriosa, né? Exatamente. Então, assim, como toda doença crônica, né, existe o tratamento farmacológico para a doença. E na obesidade, a gente considera, assim, o tratamento preventivo, a fase 1, o tratamento fase 2, o tratamento primário, secundário e terciário. O que seria o tratamento primário? Então, seria evitar que a pessoa fique obesa. Então, nessa fase, nem sempre precisa medicação. Nessa fase, muitas vezes, uma orientação nutricional, uma orientação de atividade física, o controle de algum distúrbio emocional, você já tem resultado. Na secundária, a gente quer tratar a obesidade, mas o paciente ainda não tem problemas relacionados à obesidade. E seria uma fase interessante de poder já abordar. E o tratamento terciário, então, seria quando o paciente já vem, ou do ortopedista, porque está com artrose, precisa diminuir peso, ou vem do cardiologista, porque já teve infarto, está com insuficiência cardíaca por causa da obesidade, está com arritmia, né? Ou vem do gastro, porque está com esteatose hepática e precisa diminuir peso para diminuir a gordura. Sabem que a gordura hepática pode levar a cirrose, pode levar a câncer de fígado. Eu sempre falo que na época que eu fiz faculdade, eu aprendi que cirrose era por beber demais. E agora eu estou aprendendo que cirrose também acontece por comer demais. Então, essa fase terciária a gente não gostaria, é a fase tardia, né, de entrar com tratamento. Então, assim, essas medicações, o ideal é que pelo menos no tratamento na fase secundária a gente já consiga abordar. E aí, então, assim, o que a gente tem de medicação liberada pela Anvisa para a gente usar aqui no Brasil? A primeira é a sibutramina, uma droga que está há mais de 20 anos no mercado. Teve alguns questionamentos em pacientes que são cardiopatas, então ela está em bula, que ela é contraindicada em pessoas que têm hipertensão não controlada, ou que têm insuficiência cardíaca, alguma patologia cardiológica. Fora isso, ela pode ser usada, se usa muito tranquilamente, é bem tolerada, e a gente tem resultados muito, muito bons com a sibutramina. Então, sempre a gente, quando vai usar a sibutramina, é importante essa avaliação cardiológica e o monitoramento da pressão. A outra droga que está no mercado e é liberada é o Orlistat, é o famoso Xenical, que é um medicamento que diminui a absorção de gorduras pelo intestino. Então, bloqueia uma enzima que faz a degradação da gordura e com isso ela não consegue ser absorvida e ela vai sair, então, vai ser eliminada com as fezes. Ela tem um efeito importante até em melhorar o diabetes, melhora o perfil lipídico, consegue diminuir a circunferência abdominal. Então, é uma droga que ela tem um efeito só a nível de intestino, dificilmente alguém tem uma contraindicação de uso, e ela pode ser associada junto com outras medicações, né, pode ser associada junto com a sibutramina. Então, é uma droga que está também há um bom tempo no mercado, também uns 20 anos, e a gente tem tranquilidade em usar. Mais recente, então, a gente tem a liraglutida, que foi o primeiro, ela entrou para tratamento do diabetes, e agora também tem a versão Saxenda, que é para emagrecimento. Na verdade, é um análogo de um hormônio que a gente tem, que secreta, e que ele pode estar num nível não eficiente no organismo, e ele tem um efeito a nível hipotalâmico, controlando o gasto energético, o balanço energético, então ele consegue fazer a pessoa sentir menos fome, melhora a percepção de saciedade, né, tem um efeito a nível do tubo digestivo, então, assim, tem efeitos bastante fisiológicos. Então, é uma droga bastante tranquila de usar, bastante segura, efeito colateral é náusea, mas não tem, assim, nenhuma repercussão, pelo contrário, melhora todo o sistema cardiovascular. Para os diabéticos, até a gente tem indicação de usar
para diminuir a aterosclerose, para diminuir mortalidade nos pacientes que já têm doença cardiovascular estabelecida. Só para lembrar, né, Claudete, que esses fármacos, só para o pessoal que está nos assistindo, a gente está comentando sobre os fármacos, mas esses são todos fármacos que necessitam da individualização, da prescrição médica, de não utilizar por conta, em hipótese alguma, não é essa a intenção aqui da nossa live, é introduzir, apresentar... Esclarecer que existe, né? Fármacos, né? Que existem fármacos para usar, para o pessoal saber que isso daqui, todos necessitam da individualização e da prescrição médica adequada com avaliação adequada, né? Porque houve por muito tempo fórmulas emagrecedoras que tinham um coquetel de coisas e que faziam muito mal e que davam muito efeito colateral, então ficou um estigma. Então a gente quer mostrar, quebrar esse estigma, porque a gente segue diretrizes, né? Até você podia colocar a diretriz que a gente está seguindo, que é a diretriz da Sociedade de Endocrinologia e da Sociedade de Estudos, da ABESO, que é a Sociedade de Estudos da Obesidade, e que a gente segue todo o tratamento embasado em o que a nossa sociedade nos orienta. Além de todas as diretrizes de cardio, que falam sempre sobre qual a melhor forma de emagrecimento balizado, né, Claudete? Uhum. A gente segue protocolos, né? Então, isso é tudo validado e são protocolos e são drogas que passou pelo crivo da Anvisa. O topiramato, que eu já falei antes, quando eu falei drogas com potencial emagrecedor, ela não foi desenvolvida para emagrecer, mas ela tem um efeito bastante interessante também lá no hipotálamo, equilibrando essa questão da saciedade, também com resultados. Importante dizer que cada droga depende do perfil da pessoa, e o resultado vai depender se a gente está usando uma pessoa com perfil adequado. Ela tem alguns efeitos colaterais que a gente tem que ter sempre em mente, tipo dar formigamento nas mãos, pode, no início do tratamento, alterar um pouquinho a memória, dar uma dificuldade de concentração. Então, cada pessoa tem um limite de tolerância de dose. E essa medicação, nos Estados Unidos, ela já tem uma formulação aprovada pela agência regulatória, o FDA, que é uma associação do topiramato com a fentermina. A fentermina, nós nunca tivemos ela no Brasil, e essa associação lá, o nome é Ximia, com Y, K mudo, o Q mudo, não é K, é Q mudo, SY, Ximia. E é, digamos, a associação que mais dá resultado na redução de peso. Depois do topiramato, a gente tem a bupropiona. Vou fazer só um ganchinho, de novo, Claudete, que assim, está respondida, então, a pergunta da Elisângela Bortolan, que perguntou sobre o topiramato. Tu já respondeu. Pode ser. Tá bem. A Elisângela é minha paciente lá de Passo Fundo. Ah, é? Tá bem. Querida, um abraço, Elisângela. A bupropiona, então, também, nos Estados Unidos, ela vem associada a uma outra medicação, que é a naltrexona, que é um medicamento usado para parar de beber. Elas, associadas, elas têm um efeito aditivo que, isoladas, elas não conseguem ter. Nos Estados Unidos, ela está comercialmente como Contrave, e tá com estamos com uma promessa de que vai entrar no Brasil, provavelmente ano que vem, né? Esse ano tudo ficou alterado, porque as duas são de liberação prolongada. A gente tem a bupropiona no Brasil de liberação prolongada, mas a naltrexona a gente ainda não tem de liberação prolongada. A gente tem elas em separado, são drogas que existem no Brasil, que são liberadas pela Anvisa, mas essas, na maneira como elas estão associadas, ainda nós não temos e provavelmente vai entrar para uso. Então, assim, voltando ao que o Rafael falou, a indicação da melhor medicação para usar para o tratamento da obesidade, né, ela muitas vezes é necessária, a associação, ela vai melhorar a resposta e você não vai precisar usar uma dose muito alta de cada um,
Porém, isso vai depender do perfil de cada paciente, segue os protocolos de tratamento, né, definido tanto pela BESO como pela SBEM. Isso tem que ser feito por um profissional que tenha experiência com isso, que tenha conhecimento da farmacoterapia para tratamento da obesidade e para monitoramento de possíveis complicações e efeitos colaterais. Então, é bem importante, assim, existem drogas seguras para a gente auxiliar no tratamento da obesidade? Sim, existem. Drogas que não são fórmulas mirabolantes, nenhuma promete diminuir 15 quilos no mês, pelo contrário, a perda de peso é lenta, progressiva, mas muitas vezes dá um suporte e facilita bastante esse processo de emagrecimento. E muitas vezes ela entra quando o paciente já está tentando com a reeducação alimentar, com a atividade física, e mesmo assim está tendo dificuldade, e ela entra e ajuda bastante. E isso é bem importante ficar esclarecido, porque realmente por causa dessa questão do preconceito que existe, e por isso que a endocrinologia começou a se voltar bastante para a obesidade, porque por muito tempo a obesidade era tratada por médicos não especialistas, e com medicações que muitas vezes eram manipuladas e nem era informado para o paciente o que ele estava recebendo. Uhum. E ainda hoje tem, pela internet, as pessoas conseguem comprar remédios para emagrecer, e aí remédios que a pessoa diminui 10 quilos no mês. Quando vem me pedir, o que a senhora acha? Eu digo, isso aí é anfetamina. Isso é o Ribite, que o pessoal usa para ficar acordado de noite para dirigir, né? Isso aí é anfetamina que está sendo vendida clandestinamente pela internet, com vários riscos, né, para a saúde, porque é usado sem controle nenhum e sem uma avaliação adequada. Então fica o nosso aviso, né, Claudete, para não utilizarem fármacos desconhecidos ou não prescritos. Porque vem um pote e ali não diz os componentes, né? Uhum. Então, e as pessoas tomam. Uhum. Pois é, e as pessoas... Sem a gente saber o que tem ali dentro, não, né? Então, Alguns até a história da tireoide, anfetamina, não tem anfetamina. Eu tive uma paciente em arritmia por causa de fármacos desse que eu não soube até hoje qual era o composto, claro, porque não vem escrito, é apenas um nome milagroso, né? Emagreça, né? Isso ou vem só o nome de algumas ervas, né? E aqui o que funciona mesmo eu não boto. Nos comentários o pessoal perguntou, então, a Elisângela foi uma das pessoas que perguntou sobre os fármacos. Aqui tem uma pergunta também sobre a sertralina como um emagrecedor. A sertralina, a gente considera ela mais como neutra. Ela não engorda, né? Mas para auxiliar no emagrecimento, ela não tem um resultado muito bom. Uma das perguntas aqui, que eu acho que a gente pode levar de gancho, houve aqui um relato até que é muito comum dos pacientes que param de fumar e tem um ganho de peso na sequência, né? Provavelmente a Renata deva pegar pacientes que buscam uma nutricionista também, em função de, eu deixo de fumar e ganhei peso. A minha abordagem, pessoal, é sempre assim, o cigarro, o tabagismo, por ser um fator de risco muito relevante para o coração, eu não fico estimulando diretamente a preocupação do paciente. A minha preocupação inicial é que ele pare de fumar e depois a gente corre atrás do peso em si. Mas, claro, a ansiedade que se vem, aquela troca de ansiedade, não pode trocar uma patologia por outra, né? Mas eu geralmente eu conduzo da seguinte forma: eu estimulo muito a perda a cessação do tabagismo e na sequência a gente foca no peso. Claudete pega muito. Mas tem a questão que isso está no próprio protocolo de tratamento de antitabagismo do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde, que disponibiliza tanto os discos de nicotina como a bupropiona. E realmente o uso da bupropiona nesse processo de parada do tabagismo ajuda bastante para evitar esse aumento, a transferência
do prazer do cigarro para o prazer da comida, né? E até posso fazer um gancho aí que está falando no estimular, cessar o tabagismo, né? A gente insiste em função dos diabéticos, não dá para ter as duas coisas, tem que escolher uma. Diabetes não tem, tá aí, então não pode, tem que parar de fumar. Mas atualmente os próprios oncologistas estão conversando isso, que o cigarro foi a causa removível de câncer, que é mais importante que se conseguiu remover e diminuir bastante para diminuir câncer. E agora está se pensando isso relacionado à obesidade. A obesidade é uma causa removível de causa de câncer, e que a gente tem que combater ela, né? Porque a gente até acho que pulou essa parte, e a gente já está no adiantado da hora, das várias doenças que vêm em função da obesidade, uma delas é o câncer, né? Câncer de esôfago, pelo fato do refluxo gastroesofágico, da obesidade, câncer de rim, câncer de cólon, câncer de pâncreas, e agora também câncer de tireoide, está se relacionado à obesidade, câncer de mama, né? Então, existe uma gama de problemas. Só para citar algumas das complicações, né, para o pessoal ficar... Então, o que o Rafael falou... E até uma das causas em relação ao tabagismo, que acaba aumentando o consumo calórico, porque esse paciente, ele melhora muito o paladar da alimentação, parando de fumar. Então, a comida, ela fica muito mais gostosa, né? Os temperos, eles ficam mais realçados. Então, com essa mudança de paladar, acaba exagerando um pouquinho na dieta. E aí, acaba com esse ganho de peso. E dentro desse gancho até do tabagismo, Renata, existem algumas coisinhas que a gente pode só pincelar para o pessoal, assim. A Claudete mencionou sobre o diabetes, assim, uma pergunta também bastante frequente da relação da alimentação com o diabetes, o que eu posso, o que eu não posso, o que no consultório tu restringe ou sugere que o paciente faça para o diabetes especificamente, assim, para o paciente diabético. Acho que até isso merece uma live, hein? Né? Uma pincelada, então, que nós podemos fazer uma, se o pessoal gostar e nos pedir, a gente faz. Então, assim, uma das indicações, assim, focada até na alimentação do diabetes, fracionar a alimentação mais vezes ao dia, né, que o paciente vai evitar de ficar muitas horas sem se alimentar. Isso evita dele exagerar numa próxima refeição, substituir os alimentos como arroz, pão, macarrão, feitos com farinha branca, por opções integrais, pela questão das fibras, que vão liberar a glicose, então, de forma mais lenta na corrente sanguínea. Não consumir açúcar e alimentos açucarados, né? Substituir por adoçantes. Eu gosto de indicar o que tem como base o stevia, o xilitol, o eritritol, que são adoçantes, então, mais naturais, e eles não vão deixar um gosto residual. Mas também temos que ter um cuidado com essa questão do consumo excessivo dos alimentos dietéticos, né? Eles também devem ser consumidos em pequenas quantidades, porque normalmente eles apresentam uma maior quantidade de gorduras, mesmo nesses produtos, então, que seriam, né, para esses pacientes. Cuidar o excesso de frutas durante o dia também, né? Nós temos que cuidar do diabetes, não pode comer, por exemplo, na época da bergamota, vai comer 5, 6 bergamotas, a gente tem que controlar, né? Uma porção de fruta em horários variados, né? No máximo 3 frutas ao dia, que seria até uma recomendação padrão dos pacientes, que qualquer quantidade exagerada também vai ultrapassar aquela carga glicêmica. Inclusive o consumo de sal e gorduras, que o diabetes também ele vai estar muito relacionado ao desenvolvimento da hipertensão, né? E das dislipidemias. E aí escolher temperos mais naturais, como o alho, a cebola, né? Os temperos desidratados. Dessa forma, a gente vai conseguir realçar o sabor naturalmente dos alimentos. Beber mais água também vai contribuir até para dar uma saciedade. Tem uma questão que eu gosto de lembrar os pacientes durante a consulta, que às vezes o nosso organismo, ele não identifica que a gente está com realmente fome.
e a gente fica até com aquele perfil mais beliscador. Belisca uma coisa e não é nada, come outra coisa e não, parece que nunca sacia. E às vezes isso pode ser um sinal clínico de desidratação. A gente corrigindo, né, uma coisa muito simples, que é tomar água, de repente também já não vai estar acontecendo esse exagero na alimentação de uma forma geral. A gente comentou também, Renata, sobre um pouquinho da dieta DASH, que é a dieta principalmente para hipertensão. Eu gostaria só de salientar a importância da dieta DASH também para as doenças cardiovasculares em si. E aí o tabagismo, a gente já pegou esse gancho para conversar principalmente sobre a bupropiona, que a Claudete colocou para nós, né? Eu gostaria de responder brevemente só um comentário que foi feito nos nossos comentários. Tá bombando ali os comentários, gurias. Mas um dos nossos comentários foi sobre atividade física. O paciente que tem restrição óssea para fazer alguma atividade física, geralmente é o paciente que ganhou peso e tem algum comprometimento de joelho, de quadril, ou na coluna, que fica mais restrito a poder fazer atividade. Eu acho que é um ciclo, pessoal. Quem não praticar atividade física, o peso pode aumentar. Aumentando o peso, isso vai forçar ainda mais as cartilagens. Forçando as cartilagens, o paciente vai ter um ciclo de piorar sua locomoção, e aí vai ficar mais sedentário, come mais. Então, é um ciclo muito retroalimentado. Só para complementar, essas pessoas, se conseguem ter acesso a uma piscina térmica, exato, então é a indicação da hidroginástica para essas pessoas. Inclusive, tem muitos municípios que fizeram, tem piscina térmica, exatamente para tratamento de pessoas que é muita gente com artrose em joelho, principalmente, coluna, é muita gente, e nos procuram porque precisam diminuir peso, né? E aí, assim, tendo acesso, né? Porque não é todo mundo que consegue ter acesso, é uma alternativa, porque ela não vai ter impacto na articulação e vai conseguir fazer exercício, né? Atividades como hidroginástica, natação, a bicicleta ergométrica, ou a bicicleta que tem menos impacto, a gente sugere, claro, patologias ósseas também devem ser avaliadas pelo ortopedista, mas existe um ciclo, que é o ciclo, que até a Thaís, se estivesse aqui, poderia comentar com nós, que é esse bloqueio que se fica do paciente que não quer caminhar para não ter dor e vai acabar comendo mais e tendo mais dor na sequência. Então, esse ciclo, eu sempre estimulo a gente a tentar cortar ele com algum tipo de atividade para que seja possível dentro das limitações, a gente avalia para poder fazer, né, Claudete? E muitas vezes, de início, não consegue mesmo fazer muita coisa, então, assim, se entra com o tratamento, com medicação, com a reeducação alimentar, e o paciente diminuindo 10 quilos, ele já melhora muito e ele já passa a conseguir fazer alguma coisa de atividade física. Então, não quer dizer que ele não vai conseguir emagrecer, consegue, né? E aliviando o peso, ele vai conseguir começar a fazer algumas coisas que com um peso a mais ele não conseguia. Então, sempre existe uma saída, sempre existe. Então, até a gente frisar a importância, então, da alimentação nesses pacientes, né? Que já não pode fazer atividade física, vai ter um metabolismo mais lento e vai ter sua necessidade reduzida. Então, da importância de priorizar uma alimentação de boa qualidade para conseguir controlar ou reduzir um pouco esse peso. Claro. Renata, ontem até a gente comentou, ficou uma questão em haver, que foi nos colocados no comentário, e tu querias respondê-la. Tu tens ela aí, a perguntinha que ficou para trás? Tenho sim, que é da Suzana Ferraz, que ela colocou o peso e a altura dela na live de ontem, e aí ela questionou, né, que ela comentou que ela mudou a alimentação, ela incluiu mais verduras e frutas, mas ela não nota diferença na perda de peso, tá? Então, calculando o IMC pelo peso relatado dela e pela altura que ela colocou ali na live, ela está com o IMC atual de 29,6. Então, está numa classificação de sobrepeso.
E aí, respondendo a esse questionamento, que mesmo ela mudando, então, a qualidade da alimentação, mas a gente fica com a dificuldade para entender se ela teve uma mudança, ou seja, de calorias também dessa alimentação, né? Ou se foi somente a qualidade. Porque é muito importante, quando a gente busca a perda de peso, é ter um déficit calórico, né? Então, é comer menos, gastar mais energia. Vou citar um exemplo, se ela estava acostumada a ingerir 2.500 calorias por dia, e ela trocou a alimentação mais saudável, então por mais frutas, mais verduras, mas ela manteve o mesmo consumo em 2.500 calorias, ela muito provavelmente ela não vai perder peso, né? Porque ela precisa reduzir o consumo calórico, além de melhorar a qualidade da alimentação, que ela relatou que ela já fez. Mas para avaliar isso, é importante ela buscar a ajuda de um profissional, né? Que vai guiar sobre essas quantidades, que vai analisar se é realmente esse consumo calórico ou se tem outros fatores atrás dela não conseguir perder peso. Maravilha, maravilha. Pessoal, então, concluindo a nossa live, a gente hoje comentou bastante sobre o tratamento, estava muito legal conversar sobre isso. A gente tem estudado bastante isso, né, Claudete e Renata? A gente estruturou, no caso, os nossos atendimentos para tentar ser multidisciplinar para os pacientes que têm a intenção de emagrecer de uma forma mais, digamos assim, através de um programa mais idealizado da forma como a gente acredita, nós profissionais da endocrinologia, da cardiologia, da nutrição e da psicologia. Dentro da cardioclínica, a gente montou uma estrutura de programa que a gente está já ofertando aos nossos pacientes que têm nos procurado, e para tentar fazer o melhor, digamos assim, o ciclo de atendimento para o emagrecimento, passando por endócrino, cardio, nutri e psicóloga, e todo um material de apoio através de grupos de WhatsApp, existe uma carteirinha de estimulação, e-books sobre receitas e diversas outras coisas que ao longo do tratamento a gente precisa acompanhar de perto esse paciente, o mindset com a Thaís para ficar também bem colocado, o diário com a Renata para saber direitinho o que está sendo comido, o que não está sendo, o acompanhamento balizado da Claudete para mostrar quais são os objetivos, se é necessário usar um remédio ou não. Tudo isso a gente conseguiu estruturar através de um programa que a gente está oferecendo para os nossos pacientes na clínica. Gostaria de concluir a nossa live, pessoal, agradecendo todo mundo que fez perguntas, todo mundo que assistiu ou compartilhou no seu Face, comentou. O que a gente quis foi entregar um conteúdo legal para vocês. A gente tem estudado bastante isso e tem tentado fazer o melhor dentro dos nossos consultórios e quer espalhar de uma forma benéfica o controle de peso. Então, eu gostaria de concluir essas duas lives agradecendo a Claudete, a Renata e a Thaís ontem, que participou conosco, de fazer esse projeto tão bonito que a gente está iniciando, idealizando e tentando implementar uma nova metodologia aí de atendimento para o controle de peso, uma metodologia ética, uma metodologia muito segura da gente fazer. Claudete, as tuas considerações finais das nossas lives. Bom, espero que a gente tenha conseguido passar essa mensagem de compromisso, de responsabilidade, de seriedade, abordando um problema que é sério e é importante. E a gente vai ficar à disposição e o que a gente puder auxiliar, a gente vai estar aí tentando fazer o melhor possível. Então, essa ideia que a gente teve e juntar toda essa equipe, eu estou muito satisfeita e muito feliz de estar com essa equipe, pessoal muito empenhado, todo mundo estudou muito, a gente fazia troca de informações, troca de material, e sempre foi muito legal. Então, assim, eu estou muito feliz com essa ideia e eu acho que a gente vai conseguir ajudar muita gente. Renata, tuas considerações finais agora, Renata. Então, através desse programa, né, que engloba os 4 profissionais, acho que a gente consegue fechar, assim, com chave de ouro para entregar um produto para o paciente que ele vai ter uma certeza em relação que vai ter toda essa questão de benefício, né, do acompanhamento, vai ter uma segurança, e
até desde a live de ontem, a gente está colocando, né, e frisando essa importância e do acompanhamento com o profissional em relação aos medicamentos, a terapia, né, com a Thaís, essa questão da saúde mental, o acompanhamento comigo, que é muito importante, que é uma dieta personalizada, né, não é uma dieta da moda. Hoje eu frisei toda essa questão dos tipos de dietas que a gente tem por aí, e mostrar para vocês que, na verdade, não é uma dieta específica. Eu posso até pegar um ponto positivo de uma ou de outra, mas o importante é colocar em prática aquilo que o paciente vai conseguir, né, fazer no seu dia a dia. Então, acho que fechou, assim, um produto muito legal. Joia. Vamos dar um tchauzinho geral, então, pessoal. Obrigado a todos que nos assistiram, então. Tchauzinho, até as nossas próximas lives. Fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada pela participação. Boa noite. Obrigada.